Paz, Senhor. Amém. Amém. Glória. As nossas aulas, aqui domingo de manhã, na Igreja Apostólica do Evangelho Eterno, aqui em Itaquaquecetuba, as nossas aulas, os nossos estudos bíblicos de domingo pela manhã, estão indo para mim, para o meu Facebook e para o meu canal. E aí, quem quiser rever, então, eu sempre ponho um trecho só lá e no canal está o restante. Para não ficar muita coisa no grupo, não sobrecarregar, eu ponho um trecho da aula e aí clicou naquele trecho, vai mandar para o meu canal no YouTube. E o restante da aula está lá, para quem quiser rever. Tá bom? Pois bem, nós estamos estudando teontologia. Estamos estudando teontologia, teos, Deus, ontos, ser, logia, tratado. Então nós estamos tratando, estudo. Então nós estamos estudando acerca do ser de Deus. Quando se fala de estudar teontologia, nós estamos estudando sobre o Pai. Porque nós cremos numa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando se estuda sobre o Pai, estuda-se também sobre a Trindade. Então nós estamos na parte que fala sobre a Trindade. Miguel, senta aqui na minha frente. Isso, ajuda a gente. Senta aqui porque ele tá... Fica aqui, sozinho. E sem abrir o fio. Aleluia. Sem fio, hein? Glória a Deus, é difícil, criança ficar sem falar nada é difícil. Mas eles vão ajudar a gente. Olha lá, olha o... Aquele ali eu chamo ele de redondinho. Ele é muito lindo. Aquilo é a cara da mãe. É a cara da avó? É a cara da avó, então por isso que ele é muito lindo. É criança ficar quietinho de tudo, as crianças aqui já são bem comportadas. Então, como eu estava dizendo, nós estamos estudando a Trindade. Então, estudamos dentro do estudo do Pai, que é a teontologia, estuda-se também a Trindade. Nós já estudamos, já falamos sobre o Pai, que é a primeira pessoa, agora estamos falando sobre Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. Então nós comentamos nas aulas passadas, nas duas aulas que estamos falando sobre isso, nós comentamos a pessoa de Jesus Cristo em João capítulo 1, versículo 1. O famoso versículo 1 do capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, resumindo o que foi falado na aula passada, no princípio era o verbo. É um eterno princípio. Não é o princípio igual ao nosso princípio da nossa vida, que começa quando nós nascemos. É a eternidade, é o eterno princípio. No princípio era o verbo. Então, no eterno princípio, na eternidade, quando nada ainda havia sido criado, a Trindade já existia. E Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, também já existia. E já estava nos planos de Deus que ele viesse a encarnar. Ele já existia com Deus em espírito, não tinha ainda um corpo físico, não tinha ainda a sua humanidade, mas já estava nos planos. E o verbo estava com Deus, o que deixa claro que são duas pessoas que são Deus, o Pai e o Filho, três com o Espírito Santo. E o verbo estava com Deus. Haviam três pessoas. Aqui são citadas duas. O verbo é Jesus Cristo, e Deus aqui nesse contexto é o Pai. E o verbo era Deus, ou seja, ele estava com Deus e ele também era Deus. Ele era da mesma essência que o Pai. Esse é um resumo do que falamos na primeira aula. E aí, prosseguimos do nosso slide de número 36, que diz o seguinte: seu conhecimento é perfeito. O conhecimento de quem? O conhecimento do Verbo. O Verbo, Jesus Cristo,
a segunda pessoa da Trindade, tem um conhecimento perfeito e completo de tudo. Perfeito e completo de tudo. É bem verdade que quando ele encarnou, é bem verdade que quando ele se fez carne, a Bíblia fala sobre o verbo encarnar? Sim, ela diz, nesse mesmo primeiro capítulo de João, ela diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí nós usamos para isso a palavra encarnar. Falamos que é a doutrina da encarnação, porque o texto diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A segunda pessoa da Trindade, o verbo, o primeiro é o Pai, o segundo é o verbo, a terceira é o Espírito Santo. A segunda pessoa da Trindade, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. É que o nosso texto diz que o seu conhecimento, o conhecimento do verbo, é perfeito e completo. Mas como ele se fez carne, na sua humanidade ele se desenvolveu como um ser humano normal. Então ele como criança que foi, aprendeu como uma criança normal, né? Mas a partir do momento que ele começa a cumprir o seu ministério, ele já era Deus antes, mas a partir do momento em que ele começa a cumprir o seu ministério, começa a manifestar-se o seu conhecimento perfeito e completo, que é o que nós chamamos de onisciência. Então Jesus, ele era onisciente, mesmo quando era homem. Mesmo quando homem, ele ainda é até hoje, né? Porque depois que ele se fez humano, ele continuará humano para sempre. Ele nunca deixará de ser humano. E qual a vantagem disso para nós, de ele continuar humano? O que nós aproveitamos do fato de ele continuar humano é a certeza que temos que nós iremos para o céu. Porque lá no céu já tem um ser humano glorificado, 100% Deus e 100% homem. Ele continua 100% Deus e 100% homem. O que garante que nós iremos para o céu e viveremos lá com o corpo humano glorificado. Isso é muito importante sempre lembrar que Jesus não abriu mão do seu corpo humano. Quando ele chegou lá no céu, depois da sua morte, da sua ressurreição, ele ascendeu ao céu. Quando chegou lá, ele não abriu uma gaveta e guardou aquele corpo humano lá, os filhos dele, não. Ele continua lá com um corpo humano glorificado, que é o que vai acontecer conosco. Este nosso corpo será glorificado para que nós possamos habitar para sempre no céu com Deus. Então, o conhecimento perfeito e completo dele começa a manifestar-se depois que começa o seu ministério. Na sua época de criança, isso não era necessário. Na sua época de criança, ele desenvolveu-se como uma criança normal. Mas, irmão João Carlos, isso é complicado, isso é profundo. Realmente, é profundo. Essa parte que fala sobre o filho, nós estamos falando dentro da matéria de teontologia, e vamos falar de novo quando chegar na matéria de cristologia, que aí a gente estuda só o filho em separado. Isso realmente é profundo. Porque veja bem, por que o conhecimento perfeito dele só começa a manifestar-se na fase adulta? Porque como ficaria a cabeça de uma criança que soubesse que era Deus? Ele criança, pequena, brincando, porque brincou como qualquer outra criança, viveu como qualquer outra criança, sabendo que era Deus. Como ficaria a cabeça de uma criança sabendo toda a dor da cruz? Nossa, quando eu chegar em tal idade eu vou para a cruz, vou sofrer tudo isso. Como ficaria? Então, o escritor aos Hebreus diz que ele aprendeu. Ele, como um ser humano, ele aprendeu, ele desenvolveu-se como um ser humano normal. Mas como ele era também Deus, ele era onisciente. Sempre foi onisciente. E aí tem uma passagem bíblica
que diz o seguinte, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. E aí a gente pensa assim, poxa, se ele não sabia, então naquele momento ele não era Deus, porque ele não tinha todos os atributos, não tinha onisciência. Isso é um pouco mais complicado também. Por que é complicado? Porque se ele não sabia, ele não era onisciente, ele não era Deus. Se ele sabia e disse que não sabia, ele mentiu. Então como é que é esse negócio? Ele sabia, porque ele era Deus, ele sempre foi onisciente. Porém, a sua natureza humana permitia ele dizer que não sabia. Como outras coisas que a natureza humana permitiu a ele. Por exemplo, Deus não morre. Deus não morre, mas a natureza humana permitiu com que ele passasse pela morte. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu dou e torno a tomá-la de volta. Ele, como homem, ele deu a sua vida. E como Deus, ele tornou a tomá-la de volta. Então ele sabia assim. O que acontece é que ele tinha a permissão de dizer que não sabia, por causa de estar na sua natureza humana. É como se você trabalhasse em uma empresa e você soubesse tudo sobre a empresa, mas como funcionário você tem a permissão de não dizer. Sou funcionário da empresa, não vou dizer e acabou. Que eu não posso de maneira nenhuma tirar a onisciência dele. Que se eu tiro a onisciência, ele deixa de ser Deus, que lhe falta um dos atributos. Então essa questão é uma questão um pouco mais profunda. Às vezes dá alguns problemas quando eu falo isso, tem gente que acredita diferente, mas a minha crença está embasada na Bíblia e na teologia. Porque se ele não sabia, ele não era Deus. Porque para ser Deus tem que ter todos os atributos. E nunca houve um momento em que ele não foi Deus. Então ele sabia. Uma outra coisa também bastante profunda, a onipresença de Jesus. É também outra coisa bastante profunda. Porque quando ele estava no seu ministério terreno, ele era limitado ao tempo e ao espaço. Ele não estava em dois lugares ao mesmo tempo. Não estava em dois lugares ao mesmo tempo. Se ele estivesse na Galileia, ele estava na Galileia. Se estivesse na Judéia, ele estava na Judéia. Então, como é que fica a onipresença dele? A onipresença dele. E alguns dizem até que desses atributos ele abriu mão. Já eu falo um pouquinho sobre esse negócio de abrir mão de atributo. Ele tinha onipresença, mesmo quando ele estava no corpo humano, tinha onipresença. Porque, veja bem, são duas naturezas, é a natureza humana e a natureza divina. É o Jesus Cristo e é o Logos. Então, Jesus Cristo, ele estava preso ao tempo e ao espaço, porque estava em um corpo humano. Mas o Logos, a natureza divina dele, continuava presente em todo o universo. Porque se ele deixasse de estar presente em todo o universo entraria em colapso. Os planetas bateriam um no outro, o mar sairia. O mar, de vez em quando, ele se revolta, ele sai mesmo. Mas o mar perderia totalmente o controle, porque o apóstolo Paulo nos ensina que nele subsistem todas as coisas. E já subsistia naquela época em que ele estava aqui. Nunca deixou de todas as coisas subsistir em Cristo. Aí você vai dar uma olhada, vai estudar o significado de subsistir. Subsistir é existir em ordem. Subsistir em ordem, sem virar bagunça, sem perder o sustento. Sabe quando a gente diz assim, no interior do Brasil tem a agricultura de subsistência. É a agricultura para a vida da pessoa não se perder, não perder o controle, para ela subsistir. Aquela agricultura menor que alguns agricultores praticam. Então, tudo para manter a ordem, nós somos Deus.
que o sustenta, que é a ordem. Assim, quando Paulo diz que todas as coisas subsistem em Cristo e nunca deixaram de subsistir, mesmo quando ele estava encarnado, nunca deixaram de subsistir, quer dizer que, embora o corpo físico deles estivesse em um lugar só, mas a sua divindade continuava enchendo toda a terra. Então, são questões sobre Cristo um tanto mais complicadas. Mas como é que a gente descomplica esse negócio? Crendo na Bíblia, crendo no ensino mais simples. Ué, a gente não aprendeu a nossa vida toda, não entendeu pela Bíblia que ele era onisciente, onipresente? Por que nós vamos procurar explicações mais complicadas? Então a explicação mais simples é essa que eu estou procurando passar para vocês. Ocorre que tem uma teoria alemã, porque alemão é igual ao americano no que diz respeito à teologia. Quando eles acertam mesmo. Tem muito teólogo americano e alemão bom, mas também quando erram mesmo, erram feio. No Brasil tem muita coisa errada que veio dos Estados Unidos. Então, tanto o teólogo americano quanto o alemão, quando acerta, mas quando erra também sai de baixo. Existe uma teoria dos teólogos alemães chamada teoria da kenosis. O que é isso? O que é kenosis? Kenosis é esvaziamento. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 até o 12, diz que Jesus esvaziou-se. O senhor pode ler para nós, pastor? Filipenses capítulo 2, pode começar do versículo 5 para a gente entender bem. Na verdade, nesse texto, Jesus está pedindo apoio para duas mulheres da igreja de Filipos. Duas mulheres importantes, havia um pequeno desentendimento entre elas, e Paulo está pedindo apoio para elas duas, que se instruíssem as duas, que apaziguassem o problema que havia. Porém, no contexto desse pedido esse pedido que Paulo está fazendo, surge o que alguns dizem que é um antigo hino da igreja. É muito forte a tradição de que esse trecho aí de Filipenses seja um antigo hino da igreja primitiva. Ocorre que acaba se transformando em um texto de um teor doutrinário, de um conteúdo doutrinário bastante profundo e interessante, que se faz muito necessário que o crente venha entender, para poder entender melhor a pessoa de Cristo. Lê para nós, por favor, pastor. A partir do versículo 5? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Até? Vai, mas eu acho que deve ser até o 12, mais ou menos. Eu peço para o irmão Baná, começa do 5, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Dá uma paradinha. Sendo em forma de Deus, forma aí é a essência, não teve por usurpação ser igual a Deus. Igual aí não é parecido não, tá? A pessoa A é parecida com a pessoa B, aí não é parecido não, aí é igualzinho. Inclusive quando a gente consulta a língua original, é igualzinho, não é parecido. E forma também não é somente a forma exterior, é a essência. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Continua, por favor. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo,
Para um pouquinho, pastor, que versão é essa? É a Tem uma- CF. Almeida Corrigida e Fiel. No meio da corrigida fiel, é diferente o texto. Eu quero um texto que diga assim, que ele não fala essa palavra reputação, fala que ele se esvaziou. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Lê de novo, pastor. Essa versão está diferente, não tá? É a Almeida também. Como é que tá? É que a Almeida tem várias, né? Tem a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel. Aquileus. Lê de novo, meu pastor. Aquileus. Deixa eu pregar o. Porque não é que esteja errado, mas não vai favorecer exatamente aquilo que eu quero dizer. Eu preciso de uma outra versão. Aqui está a versão que você quer, que esvaziou-se. Isso. Sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, e assim por diante. Aqui achei. Show? Ara. Ara, gente, Ara é a Almeida Revista e Atualizada. É uma versão, embora seja atualizada, mas é uma versão mais antiga. A Ara, a AC, que é a Almeida Revista Corrigida, são versões mais antigas. Leia, por favor, meu pastor. Antes a si mesmo se esvaziou. Fala aí. Antes a si mesmo se esvaziou. Volta, pastor, por favor. Versículo 6. Exegese é assim mesmo. Exegese a gente tem que... Do 6 ou do 5? Volta do 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Para aí, por favor. Obrigado. Antes a si mesmo se esvaziou. Esvaziou, aí aparece o termo kenosis, né? E aí essa teoria da quenose alemã diz que ele se esvaziou dos seus atributos. Ele deixou a sua onisciência, deixou a sua onipresença, segundo essa teoria alemã. Por que eu discordo? E muitos outros teólogos discordam. Porque se ele se esvazia dos seus atributos, ele deixa de ser Deus. Porque teologicamente, para ser Deus, tem que ter todos os atributos. Então, quando diz que ele se esvaziou, aí, ele não se esvaziou dos seus atributos. Ele se esvaziou da sua glória. É diferente. Como é que a gente comprova que ele não esvaziou dos seus atributos, ele esvaziou da sua glória? Pastor, me ajuda aí, vamos ver se a gente acha. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15. Eu esqueci de anotar. O texto vai dizer assim, Pai, glorifica-me hoje com aquela glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. O texto diz mais ou menos isso. É a oração sacerdotal, é capítulo 15 de João. Deve ser verso 6. Dá uma olhada aí para nós, por favor. João 15. João 15. Pai, glorifica-me hoje com aquela glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. Deixa eu dar uma olhada, minha pessoa. Você achou? Não é não, o que o senhor falou, não é o 6 não. Se alguém quiser procurar no centro do Google, coloca um pedacinho do versículo aí para nós. Pai, glorifica-me hoje com aquela glória.
Pai, glorifica-me hoje com a glória que eu tinha com o Senhor antes da fundação do mundo. Perdão, minha gente, é 17, tá? 17, por isso que nós não estávamos achando. É 17, sim. Posso ler? Pai, não. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17, sim. Na atualizada, Almeida Revista atualizada, João 17, 5. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, na Almeida Revista atualizada. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Essa é a chamada oração sacerdotal, porque ele intercede pelos seus discípulos, né? E nessa intercessão ele inclui também um pedido ao Pai. Ele pede para o Pai devolver os atributos dele. Ele fala: Pai, devolve meus atributos. Não, ele fala: Pai, glorifica-me, ou seja, devolve a minha glória que eu deixei aí quando eu vim para cá. Que ele deixou a glória e não os atributos. O que ele faz? Ele deixa a sua glória lá e torna-se homem para poder fazer a obra de Deus. Aí está se aproximando a morte dele, ele sabe que ele vai morrer, ressuscitar e voltar para o Pai. Aí ele pede: Pai, quando eu chegar aí, o Senhor devolve a minha glória que eu deixei aí quando eu vim. Então ele não pede os atributos, ele pede a glória. Esse mesmo texto que nós estávamos lendo, Filipenses capítulo 2, o senhor pode retomar para nós? Pode continuar lendo para nós, meu irmão? Versículo 7 em diante, né? Isso. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha um pouquinho. Está vendo? Servo não tem glória. Ele tomou a forma de servo, ou seja, ele deixou a glória lá. Continua falando, você. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebe que ele deixa a glória e não os atributos? É como um rei que tira as suas vestes reais e vem para o meio do povo. Ele deixa de ser rei porque ele tirou as vestes reais? Não. Pois é. Ele deixou a sua glória, não os seus atributos. Porque se ele deixa os atributos, ele deixa de ser Deus. Eu me lembro que, pouco tempo depois que eu conheci o pastor Vicente Paula Leite, o fundador da Faculdade de Betel, eu me lembro que um jovem de mais ou menos uns 16 anos perguntou para ele o que era esvaziar-se. Perguntou sobre esse texto para ele. E o pastor Vicente, ele fez o seguinte, eu lembro bem como se fosse hoje. Ele levantou a mão e falou para o menino: filho, você está vendo este anel? Anel de formatura dele. Aí o menino: estou vendo, pastor. Ele falou assim: isso aqui simboliza que eu sou formado em teologia. Eu sou teólogo. O menino falou: isso eu sei. Ele falou: se eu tirar
eu deixo de ser teólogo por causa disso? E ele falou, não. Ele falou, pois é, pois foi o que Jesus fez. O fato de Jesus ter deixado a sua glória lá, não faz com que ele deixe de ser Deus. Apenas ele veio como servo para cumprir a sua missão de salvar a humanidade. Então ele, em momento nenhum, ele se esvaziou dos seus atributos. Ele se esvaziou da sua glória, o que é totalmente diferente. Tanto é que aí em João 17,5, ele, em sua intercessão ao Pai, ele pede ao Pai, Pai, quando eu chegar aí, devolve a minha glória que eu deixei aí quando eu vim para cá. Tá? Porque eu sou digno dela. Tanto ele é digno dela, que quando do retorno dele para o céu, Apocalipse capítulo 4 mostra o retorno de Jesus aos céus. Tá? Apocalipse capítulo 4 fala um pouco desse retorno. E ali pelo versículo, confere para nós, céu 11. Apocalipse 4, 11, vai estar falando sobre ele ser digno de glória. E ele está recebendo a sua glória de volta quando chega no céu. Pode ler? Pode ler, por favor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Percebe que ele recebe a sua glória de volta? Será que a gente consegue descobrir quem é que está devolvendo a glória dele? Quem é que está reconhecendo a glória dele? Lê o 9 para nós. Esse foi o 11. Lê o 9 e o 10, por favor. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O senhor pode repetir para nós, por favor? Do 9 em A diante? partir do 9. Tá, vamos lá. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado Eu acho no que vai trono. precisar começar do 8. Do 8, né? Eu quero mostrar também quem são esses seres viventes.